Na Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Na aula de hoje nós vamos apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes da Nova Aliança. Também nós vamos elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Ao final da aula nós vamos explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2024. Nesse trimestre, estamos a pensar um pouco e estudar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Esta lição foi comentada pelo pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves, ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Também é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e também ele é membro da comissão de apologética da CGADB. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Então hoje nós vamos pensar um pouco na lição de número 7, o ministério da igreja. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, onde nós encontramos aqui tanto funções quanto também os ofícios do ministério da igreja. A introdução, nós vamos estudar o ministério em suas diferentes funções. Nós vamos ver que os ministérios têm funções diferentes, ou seja, o serviço da igreja, né? Todo cristão exerce, então, um ministério sacerdotal. Todo crente é um sacerdote. As Escrituras também mostram que há funções e há também ofícios específicos para determinadas pessoas. É o que nós encontramos lá em Efésios 4, 11. Os ministros também servem à igreja, trabalhando no seu aperfeiçoamento. Os ministros servem à igreja. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres. Então Deus deu esses ministros para que eles trabalhem, sirvam a igreja, trabalhando de forma que a igreja seja aperfeiçoada, tanto pelo ensino, quanto pela pregação, orientação e conselhos desses ministros. O primeiro tópico da nossa lição, o ministério sacerdotal de todo crente. Então, todo crente é um sacerdote. O primeiro item, o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, como que era o sacerdócio no Antigo Testamento? Nós vemos a prática do sacerdócio no Antigo Testamento,
Em Jó, capítulo 1, versículo 5, fala sobre os cabeças das famílias, eles eram os próprios sacerdotes. Na era dos patriarcas também, o chefe da família exercia a função de sacerdote dentro da família. Em Êxodo capítulo 19 e o versículo de número 6, e aqui nós podemos ler esse texto bíblico, Êxodo 19 e o versículo de número 6, diz-nos assim a palavra de Deus: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nós vemos aqui esse reino, o sacerdócio da nação de Israel para outros povos. Deus, ele forma o povo de Israel, faz o povo de Israel um povo sacerdotal para representar ele entre todos os povos. Foi o que não aconteceu. Israel se fechou e não foi aqueles representantes de Deus como assim Deus pretendia que eles fossem. No Monte Sinai, Deus vai então limitar o sacerdócio a Arão e a tribo de Levi. Então aí Arão foi o sumo sacerdote e a tribo de Levi era uma tribo de sacerdotes. Então a tribo de Levi representava Deus para o povo de Israel. E o povo de Israel, quando queria conselhos, orientações, oferecer sacrifícios, enfim, eles iam e procuravam então os levitas. Os levitas não só faziam isso, também eles tinham ali a função, os cargos de carregar o tabernáculo e fazer outros ofícios, ou seja, eles serviam o povo de Israel. Eles eram levitas, não é como hoje. As pessoas acham que ser levita é ser cantor. Todo aquele que canta é um levita. Não. Isso foi aprimorado, ou seja, foi instituído por Davi quando ele necessitou de cantores para o templo de Salomão. Então ele convidou levitas, porque eles estavam então disponíveis para exercer também essa função de cantores. Ele escolheu cantores e havia cânticos 24 horas e os levitas eram escalados para cantarem ali. Mas os levitas eram aqueles que carregavam a madeira do tabernáculo, as lonas do tabernáculo, as tábuas, a arca da aliança, enfim, onde o tabernáculo ia, os levitas eram que fazia esse transporte. Então não é todo cantor é levita, não, está errado essa pronúncia, essa fala aí. O segundo item, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Aí quando você lê Hebreus capítulo 8 e versículo de número 1, Hebreus 8 e 1, o que nós temos aí? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Então, quando nós lemos ali o Novo Testamento, apresenta o sacerdócio da antiga aliança como tipo de Cristo. Então, na antiga aliança, o sacerdócio, e aqui nós já vimos aqui os levitas que foram chamados para serem
sacerdotes, eles representavam, eles eram o tipo de Cristo. Agora, na nova aliança, Cristo operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Então, o que acontecia na antiga aliança? O povo pecava, trazia os animais e os sacerdotes ofereciam aqueles animais para que aquele israelita fosse perdoado. O pecado era apenas coberto. Mas Jesus Cristo, quando veio, e João Batista anunciou isso, em João capítulo 1, versículo 29, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele ofereceu o último, o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. E Jesus realmente agora não cobre pecados. Jesus tira o pecado do pecador. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Então a igreja é um povo sacerdotal. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, é um versículo que nós estamos a ler quase toda a lição, porque é um texto bíblico muito importante. 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, é um texto muito conhecido, estamos a ler aí todas as lições, e nesse texto nós vemos que a igreja agora constitui o sacerdócio universal. A igreja é um reino, é um povo sacerdotal. Todo aquele que recebe Jesus na sua vida, ele é um sacerdote. Não é como antigamente, agora ele é um sacerdote, ou seja, ele é um representante de Cristo na terra. Então, na antiga aliança, o sacerdote ministrava o culto. Era o sacerdote. Agora, na nova aliança, oferecemos o nosso corpo como culto a Deus. Isso está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. A ver que nós oferecemos o nosso corpo como culto a Deus, um culto racional, um culto que agrada a Deus. Então, o nosso corpo é oferecido. E quem oferece? Nós mesmos. Porque nós somos sacerdotes. Ou seja, representamos a Deus e oferecemos um sacrifício que seja agradável a Deus. E esse sacrifício, ele é racional, não é emocional. Quando nós oferecemos racional, então o racional, com certeza, desce ao nosso coração como um culto que agrada a Deus. Então o nosso culto é o quê? O nosso louvor, a nossa intercessão pelos outros, o nosso testemunho de Cristo, a nossa comunhão com Deus, que parte da oração. Todo crente que ora deve orar tendo comunhão com Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos oferecendo a Deus o nosso sacrifício de louvor, de intercessão, de adoração, de glorificação a Ele, porque nós representamos Cristo aqui nessa terra. Nós intercedemos também, pedimos pela família, pelo povo, pela cidade, pelos que estão em eminência, ou seja, os governos. Nós intercedemos pelo povo e por nós mesmos. O item de número 3, uma doutrina bíblica que foi resgatada na Reforma Protestante. Então, no catolicismo romano,
O sacerdote, ele é limitado à figura dos padres, ou seja, os padres são esses sacerdotes. O povo pede para os padres e os padres, então, pedem para Deus. Então, não há função sacerdotal para os membros da igreja. Não, a igreja não tem essa função de sacerdote na igreja católica. O Papa é considerado pelos membros da Igreja Católica o vigário de Cristo na terra, ou seja, o Papa é como o sumo sacerdote. E os demais auxiliares como sacerdotes. A reforma luterana, no século XVI, pregou o retorno radical às Sagradas Escrituras, que é o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 7, quando você vai ver que agora a igreja é esse reino sacerdotal. O segundo tópico da nossa lição fala da estrutura ministerial do Novo Testamento. E Efésios capítulo 4, versículo 11, vai falar de um ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolo, ou seja, ele deu. Deus deu. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. E este ministério, ele é para o aperfeiçoamento dos santos. Então, existem os apóstolos, vamos ver aqui. Por exemplo, o apóstolo. O apóstolo é alguém enviado em uma missão. Ele cumpre uma missão. Como Paulo, Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, você vai ver Paulo sendo enviado para uma missão. E ele cumpre essa missão, depois cumpre outras missões. Nós vamos ver ali 3, porque às vezes não dizer 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. É verdade que a última viagem foi a Roma, ele foi levado preso, mas ele estava ali cumprindo também uma missão. Então, quais os requisitos do apóstolo? Ele devia ter estado com o Senhor Jesus. Então, todo apóstolo teria que ter estado com o Senhor Jesus, por isso Paulo foi muito criticado quando foi chamado de apóstolo, e os apóstolos começaram, a igreja onde ele chegava, principalmente a igreja que estava em Corinto, havia ali muitos obreiros que começaram a criticar o apostolado do apóstolo Paulo, dizendo que ele não poderia ser apóstolo porque ele nunca esteve com Cristo. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus era o outro requisito. Ter visto o Senhor. E disso Paulo disse, olha, eu vi o Senhor. Mas eles queriam mais provas disso. Ter operado sinais e maravilhas. Então, assim no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício, a função de apóstolo. Então, há pessoas, há líderes que têm função de apóstolo, mas não o ofício de apóstolo. Então, nós vemos muitos líderes ser chamados aí de apóstolos. E pode até ser que eles cumprem uma função de apóstolo, mas o ofício de apóstolo não. Porque o ofício de apóstolo precisa ter aí esses requisitos. Ora, se o apóstolo Paulo foi criticado, o apostolado dele foi criticado, imagina esses de hoje então.
Profeta. O profeta era alguém inspirado, autorizado para falar em nome de Deus, ou seja, ele tinha poder de Deus para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. O profeta era aquele que falava por Deus. Agora, no Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia uma revelação do futuro. Então a Bíblia também traz a revelação do futuro, principalmente o livro de Apocalipse. E se você se aprofundar mais um pouco, estudar escatologia, que é o estudo dos últimos dias ou dos últimos tempos, você vai perceber então que há uma revelação do futuro na Bíblia Sagrada. Um profeta que prega a Bíblia, com certeza, ele está pregando o futuro também. Então, o profeta exortava e consolava e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Há uma distinção. O ministério de profeta é um que vai pregar também o futuro e deve pregar esse futuro com base bíblica, tendo um fundamento que é Cristo, e que aquele que exerce o dom de profecia, o qual o Espírito Santo usa com esse dom, também deve exercer esse dom. Essas profecias também devem ter base bíblica. Se não tiver, é pura carnalidade, mas não é aquilo que Deus quer que se faça. Então, somente alguns eram chamados para ser profetas. Somente alguns, que está lá na relação de ofícios, o qual o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 4 e 11, vai dizer: agora, todos poderiam exercer o dom de profecia. Então, todo crente pode ser usado pelo Espírito Santo para exercer o dom de profecia. Há crentes que são usados apenas uma vez com o dom de profecia. Outros são usados mais, outros são usados sempre, mas sempre conforme a direção, a orientação do Espírito Santo, porque é conforme ele quer. Então, o Espírito Santo usa qualquer um, a qualquer momento, a qualquer instante, quando ele quiser. Ele usa alguém com o dom de profecia para entregar uma profecia, e essa profecia que tem como orientador, como guia o Espírito Santo, com certeza ela tem base bíblica. Se não tiver uma base bíblica, não é nada que o Espírito Santo esteja usando. Então, há essa distinção aí entre profetas e dom, e aquele que exerce o dom de profecia. Aí a gente tem também aqui os evangelistas, pastores e mestres. O evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Então ele pode até ter um ofício de pastor, mas ele continua sendo um evangelista. Ou às vezes ele é consagrado ao diaconato da igreja, mas ele tem um ofício de evangelista. Ele é um evangelista, assim como o Filipe foi um evangelista, não é? Então, é alguém que está sempre centrado nisso, em pregar para as pessoas que ainda não são crentes, que ainda não tomaram uma decisão de servir a Deus. Você pode ler em Atos 8, 5 e 21 e 8. Aí a gente tem também pastores e mestres. O pastor possui
a função de apacentar, conforme João 21:16, enquanto o mestre a de ensinar. Então, o pastor, qual a função do pastor? Pastorear. Qual a função do mestre? Ensinar. Então, cada um está dentro da sua função. Há pastores que ensinam, porém há mestres que não conseguem ser pastores. E há pastores que são mestres. A gente sempre encontra isso entre aqueles que lideram, aqueles que têm sempre um ofício de ministrar na igreja e aperfeiçoar os santos. Aí nós temos aqui também o serviço de diáconos e presbíteros. O sentido do verbo grego diakonel ou diaconia é servir. Então, servir. Deus não anda à busca de trabalhadores. Deus anda à busca de servos. O crente deve servir. O ministro deve servir. Nós fomos chamados para servir. Então, vamos servir. Todo pastor é diácono, deve ser um diácono. Todo evangelista deve ser um diácono. Todo mestre deve ser diácono. Todo profeta deve ser um diácono também, porque é servir. Então, esse significado aparece em Atos, capítulo 6, versículo 1 e 2, quando as viúvas dos gregos murmuraram dos judeus para os apóstolos que as suas viúvas estavam sendo desprezadas. Como os apóstolos não tinham tempo de cuidar desse quesito social, então eles vão consagrar diáconos, pessoas que vão servir nesta área social. Então observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. E nós temos também os presbíteros, com Y, né? Traduzido como presbíteros com I. A diferença é essa aí. Ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14:23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Ou seja, os anciãos eram os presbíteros da igreja. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20:17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Ou seja, Paulo vai fazer uma reunião com os presbíteros, ou seja, com os anciãos, aqueles que pastoreavam igrejas locais. Tanto anciãos como presbíteros eram pastores de igrejas locais. E Paulo vai fazer então uma reunião. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, era alguém que presidia e ainda ele exercia funções pastorais. O terceiro tópico, as qualificações para o ministério. Qual eram as qualificações para esse ministério? Quais são até hoje? Então, qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo aqui, ele expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 15, também Tito 1, 5 a 9, são listas principais de qualificações para aqueles que exercem um ofício ou funções para a igreja ou na igreja, né?
aqui listamos algumas delas. E nós temos aqui o não apego ao dinheiro, ou seja, não devem ser avarentos. Todo aquele que exerce uma função na igreja, nem ninguém, nem só os ministros, nem crente pode estar apegado ao dinheiro, não pode ser avarento, deve ser liberais, né? E não apegado ao dinheiro, porque pode tirar, não, tira um membro de comunhão com Deus. Fica um crente muito religioso, apegado ao dinheiro, muito egoísta, muito soberbo. Aqueles que exercem, então, uma função ministerial, têm algum ofício, pior ainda. Então, não apegado ao dinheiro, não avarento. Outra coisa que está também em 1 Timóteo 3:2, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, ou seja, que não significa ausência de pecado, mas ou seja, irrepreensível, ter uma vida pessoal digna de não ser chamado a atenção por algum escândalo público ou uma pessoa ou desobediência. Então, alguém que não vem ser repreendido. Então, irrepreensível, alguém que não precisa ser repreendido, porque ele não vai cometer escândalo, ele não vai ser um rebelde, não vai ser uma pessoa desobediente. Então, ser irrepreensível é um dos requisitos aí para as qualificações do ministério. Então, hoje, quantos escândalos, né? Os escândalos a cada dia aumentam mais entre os ministros da igreja, aqueles que se ocupam, que têm ali um cargo, uma função na igreja, ou mesmo foi consagrado a um ministério, devem ser o exemplo dos fiéis. E todo aquele que é exemplo para os fiéis ou dos fiéis, eles não podem ser uma pessoa rebelde, desobediente, avarento. Tem que ser uma pessoa mesmo fiel a Deus, fiel à igreja. Fiel, deve ser fiel. A igreja, nós devemos servir a igreja. Servir a igreja. Muitos acham que a igreja deve servi-lo. Não é a igreja que nos serve, é nós que servimos a igreja. Para isso que Deus nos chamou, para ser servos. Então vamos servir a igreja com carinho, com amor. Não importa se as pessoas gostam de nós ou não. Importa isso. Devemos dar, oferecer à igreja, servir a igreja. A igreja não é nossa. A igreja é de Deus. A igreja é de Jesus. E nós somos chamados para servi-los. Por isso que Deus não chama trabalhadores, chama servos. Porque o trabalhador vai apenas para trabalhar, mas ele não é um servo. Ele trabalha, como vai para o seu trabalho profissional ali, faz ali as coisas, às vezes faz até mal feito, né? Que não serve a Deus, não é um servo, faz até mal feito as coisas, não cuida das coisas de Deus, mas aquele que serve é diferente. Que serve a Deus, ele cuida com carinho, ele está fazendo para Deus. Outra coisa, ele não está nem aí se o trabalho dele vai aparecer ou se não vai. O servo, ele tem certeza de que quem precisa estar vendo, está vendo, que é Deus. Deus está vendo e ele vai fazendo com carinho, vai fazendo com alegria. O que a Bíblia diz: servir ao Senhor
com alegria. Então, os servos servem com alegria. Os trabalhadores não. Eles apenas trabalham. Quando quer sair, pastor, estou saindo, estou entregando o meu cargo, não quero mais ser líder desse departamento, vou ficar sentado, ou vou ficar por aí, não quero mais, só vou vir para os cultos. São trabalhadores, não são servos, porque os servos servem a Deus a todo tempo. E ele sabe que o tempo de Jesus, para buscar a igreja estar próxima, aí é que ele trabalha mesmo. O que tem mais para fazer, pastor? Eu quero fazer mais, porque ele é servo do Senhor. Então, os servos são assim, fazem com alegria, né? Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como, então temos aqui, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Imagine alguém que quer ser ministro na casa de Deus, ser consagrado, tem um ofício, exercer função para Deus, ser arrogante, soberbo, não dá certo. Não dá, porque tem que ser humilde. Tem que ser humilde. O soberbo é soberbo, não é humilde. É orgulhoso. E para servir Jesus, tem que ser humilde. Jesus deu vários exemplos disso. Por exemplo, quando ele toma uma criança e fala que nós devemos ser como uma criança. A criança é humilde. A criança é simples. Jesus também toma uma bacia com água, lava os pés dos discípulos, dando exemplo de humildade. Os discípulos também deveriam fazer assim. Então, é humilde. Agora, um soberbo não faz essas coisas. Uma pessoa orgulhosa, ele não se humilha. E é preciso se humilhar. É preciso servir a Deus com humildade, com simplicidade, mais bem feito, dedicado a Deus, fazendo a obra do Senhor. Então, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso, não pode ser uma pessoa arrogante, porque ele não vai se humilhar. E é preciso se humilhar. Quantas vezes nós precisamos se humilhar diante de pessoas que às vezes nos atacam com palavras, com atitudes, e falam grosseiramente com a gente, e a gente tem que amar aquela pessoa. Não pode retrucar, tem que amar aquela pessoa, responder com amor, ter atitudes amorosas para ganhar aquela pessoa. Não é porque ela agiu daquela forma que ela não pode mudar. Ela pode mudar, ela tem condições de mudar, de ser uma pessoa diferente. E aquele que está exercendo o ministério tem que entender isso, tem que compreender. Às vezes, por trás de tudo aquilo está uma ação maligna. Então, tem que entender. Aquela pessoa pode se converter, pode mudar a sua vida e ser um salvo na presença de Deus. Então, o aspirante ao ministério não pode ser uma pessoa soberba, de forma nenhuma, não tem como ser. Uma pessoa de difícil convívio social também não dá certo. Se não conseguir cumprimentar as pessoas, pegar na mão das pessoas, às vezes até dar um abraço amoroso, né? Um abraço nas pessoas. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, conviver, conversar, se comunicar. É preciso fazer tudo isso. O aspirante ao ministério não pode ser uma pessoa de difícil convívio social. Tem que ser, preciso ser social, é preciso conversar, é preciso se integrar, é preciso falar. Como que vai ganhar almas, como que vai trazer vidas para o reino de Deus se não conviver socialmente. Alguém que, devido à sua soberba, mantém-se teimoso e arrogante, uma pessoa teimosa naquilo que faz, comete um erro, e o pastor vai orientar, não, assim é que está certo. A pessoa insiste naquilo,
insiste no erro, e o pastor está ali orientado por Deus, direcionado por Deus, até fala versículos bíblicos, olha, está escrito assim na Bíblia, mas não, mas é assim. Então não tem como, é difícil o aspirante ao ministério ser uma pessoa teimosa, ser arrogante, não é eu que estou certo, é o que eu falo, né? Os críticos são assim, os críticos da obra são assim, vem um faz uma coisa, o outro vem e critica aquilo que o outro fez, e é ele que está certo. Aí vem o outro, critica aquele outro, porque o dele é que está certo, não é de um e nem é do outro, a ideia dele é que está certa. Mas qual que está certo? Aquele que fez. Não é o que critica, mas aquele que fez. Porque aquele que fez também tem as suas ideias, mas ele colocou em prática, ele fez. Então é preciso ser respeitado nesse quesito. Então não é uma pessoa teimosa, uma pessoa arrogante, não vai aceitar nada disso, né? O aspirante também não pode ser irracível. Imagine um obreiro irado, é difícil, truculento, uma pessoa violenta, aquele que possui um temperamento colérico. Então, essa pessoa ela é uma pessoa descontrolada emocionalmente. E o Espírito Santo, ele tem um dos frutos do Espírito Santo é ser temperante, né? É ter domínio próprio. Então tem pessoas que não têm domínio próprio, não conseguem dominar a sua cólera, a sua ira, né? Não consegue dominar-se. Então a pessoa que não consegue se dominar, como ela pode também trabalhar para Jesus? Tem que ter domínio, dominar a sua ira. Não é impedido alguém que tenha uma natureza assim trabalhar no ministério, não, mas que essa pessoa tenha domínio sobre a sua natureza, ele domina a sua natureza, ele consegue vencer a sua natureza colérica, ele consegue vencer a sua ira em nome de Jesus e prosseguir andando. Então, mas não pode ser um descontrolado, não dá, né? Às vezes, quantos líderes, né, são líderes na igreja, mas em casa é violento com a esposa, é violento com os filhos, às vezes é violento no trabalho, é rebelde no trabalho, é uma pessoa que dá má testemunho e ainda é líder em uma igreja, às vezes até obreiros consagrados para fazer a obra de Deus, mas dão mau testemunho para os outros, do trabalho, na família, para os vizinhos. Então não pode, uma pessoa assim não pode ocupar um ministério, ter uma função na casa de Deus, um trabalho para Deus, sendo uma pessoa dessa forma. Difícil, né? Então, não pode, não dá certo. Qualificados para o ministério, de acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Então nós vimos aqui muitas qualificações que todo aquele que quer, que deseja o episcopado, deve pensar, deve ler lá e começar a trabalhar na vida dele tudo isso. Ninguém é impedido de trabalhar se tem uma chamada para fazer a obra de Deus. E todo crente também, que foi chamado para ser sacerdote, é bom dar uma lida naquilo ali, prestar atenção. Às vezes você não foi chamado para ocupar um cargo, mas o seu principal cargo, que é o de sacerdotal, exige também que você seja um crente qualificado para servir a Deus, para ser cristão. Nós somos um representante de Deus na terra. Todos os cristãos, independente de ofício, de funções, mas nós temos um principal cargo, somos um reino sacerdotal, ou seja, o quê? Nós somos representantes de Cristo na terra. E ser representante de Cristo, as pessoas precisam olhar para nós e ser
e ver que em nós há Cristo, existe Cristo na nossa vida. Isso é ser representante. Imagine aquele que trabalha, que está liderando, que tem alguma função na igreja. Esse é que precisa ser mesmo fiel a Deus para dar exemplo para os outros. Então, de acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério de Cristo na igreja. Então, olhamos lá, principalmente aquelas cartas, 1 Timóteo capítulo 3, até o versículo 15, também as qualificações de Tito. Nós lemos aquilo lá e vamos trabalhar nisso na nossa vida, vamos trabalhar, vamos olhar lá, estou errado aqui, vou me consertar nisso aqui. Vou melhorar aqui, nesse quesito aqui, eu preciso melhorar. Vai lendo e vai trabalhando isso na sua vida, você consegue. Você consegue, Deus tem um chamado para você, Deus está te chamando para fazer a obra. Você tem um chamado para servir, mas você precisa trabalhar aqueles quesitos ali, para você ser qualificado para o ministério, para o serviço de Cristo, para aperfeiçoar os santos. Então, nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações, tanto morais quanto sociais, conforme aquilo que nós estudamos. Então, é inegociável. Não negocie qualificações. Não. Essas qualidades precisam ser trabalhadas e não negociadas. Não, trabalhe ela na sua vida e vamos fazer a obra de Deus, vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Jesus está próximo, está voltando para levar a igreja e nós precisamos então melhorar nossa vida cada dia mais. Se você é um crente, se você é um ministro, se você é um obreiro, se você é um trabalhador da obra de Deus, cuide nisso, vai trabalhando isso, essas qualificações, para que você seja um bom ministro na obra de Deus, um bom crente, um bom sacerdote, um representante do Senhor na face dessa terra. Tá bem? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e vamos lá, vamos fazer a obra de Deus, vamos trabalhar para Jesus enquanto há tempo. Deus está aí a chamar servos trabalhadores, adoradores. Antes de ser crentes, nós precisamos ser adoradores. Antes de ser pastor, precisa ser adorador. Antes de ser diácono, evangelista, mestre, precisamos ser adorador. Essa é a qualificação principal de todo sacerdote, de toda a igreja, de todos os obreiros, de qualquer um que ocupa qualquer ofício ou função na igreja. A primeira coisa, ser adorador. Porque Deus chama adoradores. Os adoradores, eles servem a Deus com a sua adoração. E aí, sendo um adorador fiel a Deus, aí Deus chama para o ministério, para aperfeiçoar outros, e assim a igreja vai crescendo a cada dia. O reino de Deus vai crescendo, porque você está fazendo justamente aquilo que Deus pede, está agradando ao Senhor. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui mais no estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.